Existem lugares no planeta em que colocar o pé significa assinar a própria sentença de morte. Eles não estão escondidos em algum canto distante do universo, mas espalhados aqui na Terra. São regiões onde a radiação atravessa o corpo em segundos, onde respirar por segundos pode ser fatal, onde o calor chega a derreter metal e a acidez é capaz de corroer os ossos. Alguns desses lugares nasceram de erros humanos, e outros foram criados pela própria natureza. Mas esses 17 lugares têm algo em comum. Eles deixam claro que existem pontos no planeta onde o ser humano simplesmente não consegue chegar. Então se ajeite no sofá, pois hoje você conhecerá os 17 lugares mais inacessíveis do mundo. Pripyat. Todo mundo já viu essa roda gigante enferrujada, símbolo de uma cidade que virou fantasma da noite para o dia. Pripyat fica na Ucrânia, que fazia parte da União Soviética. A cidade foi construída do zero para servir de moradia para os trabalhadores da usina de Chernobyl, e no seu auge, chegou a abrigar 50.000 pessoas. Mas em abril de 86, um dos reatores da usina explodiu, soltando uma quantidade imensa de radiação. 36 horas após a explosão, a evacuação da cidade ordenada e as pessoas tiveram que pegar o que podiam e abandonar suas casas. No início, elas achavam que iam voltar em até 3 dias, mas a verdade é que nunca mais poderão retornar. Isso porque deve levar mais de 20.000 anos para o nível de radiação diminuir e a cidade voltar a ser habitável. Mesmo depois de 40 anos, o nível de radiação ainda continua muito acima do que é considerado seguro, e em certas áreas de Pripyat, ficar por alguns minutos pode dar uma dose de radiação equivalente a fazer centenas de raios-x. Zona de exclusão de Fukushima. O Japão já está acostumado a lidar com terremotos e tsunamis, faz parte do dia a dia por lá. Mas em março de 2011 aconteceu algo que ninguém esperava, um tsunami tão forte que provocou o segundo pior desastre nuclear do mundo, atrás apenas de Chernobyl. Fukushima fica na costa leste do Japão, e quando as ondas gigantes atingiram a usina nuclear, os 3 reatores entraram em colapso. O acidente espalhou radiação por 20 quilômetros ao redor e forçou 110.000 pessoas a abandonarem suas casas às pressas. Até hoje, 2,4% da província continua interditada, deixando 26.000 moradores sem poder voltar para suas casas. Eles chamam essa região de zona de difícil retorno, que nada mais é do que um jeito polido de dizer que ali ainda não dá para viver. A limpeza completa da usina deve levar 40 anos, tempo suficiente para alguém nascer, estudar, casar, ter filhos e ver esses filhos crescerem. Nas áreas mais radioativas, passar algumas horas equivale a fazer mais de 100 radiografias de uma só vez, e por isso só robôs conseguem acessar. Área de testes de Semipalatinsk. No Cazaquistão existe um território onde quase 500 bombas atômicas foram detonadas. Esse lugar é conhecido como o polígono de Semipalatinsk e ocupa 18.000 km². Ele fica no nordeste do Cazaquistão, a 150 km da cidade de Semipalatinsk, e entre 1949 e 1989 os soviéticos explodiram ali 456 bombas nucleares. O resultado foi um território totalmente radioativo. 1,5 milhão de pessoas foram contaminadas pela radiação, e mesmo 3 gerações depois, as taxas de câncer continuam 50% acima do resto do país. 1 em cada 20 crianças nasce com problemas graves de saúde. E tem um detalhe ainda mais assustador: o plutônio usado nos testes vai levar 24.000 anos para perder metade da radioatividade. Hoje as pessoas ainda sofrem com os efeitos da radiação, que continuam sendo transmitidos de pai para filho. Ilhas Marshall, atol de Bikini. Mas se engana quem pensa que foram só os soviéticos que testaram suas armas nucleares onde não deviam. No meio do Pacífico existe um cenário que parece saído de um filme, com água azul cristalina, areia branca e coqueiros balançando ao vento. Esse paraíso se chama Atol de Bikini, e entre 1946 e 1958 foi transformado em campo de testes nucleares pelos Estados Unidos. Foram 23 explosões no total, incluindo a Castle Bravo, que sozinha liberou 15 megatons de TNT, o equivalente a 15 milhões de toneladas de explosivo, 1000 vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima.
O resultado é que a radiação em algumas áreas chega a ser de 10 a 1000 vezes maior que Fukushima e 10 vezes maior que Chernobyl, o que faz desse um dos lugares mais radioativos do mundo. Antes dos testes, 167 moradores foram retirados e nunca mais puderam voltar. Hoje visitantes podem entrar no atol, mas só por até 3 horas, pois passar mais tempo significa se expor a níveis letais de radiação. E tem uma curiosidade que pouca gente sabe, foi daqui que veio a inspiração para a fenda do biquíni, cenário do desenho do Bob Esponja. Polígono de Nevada. O deserto de Nevada lembra um cenário de faroeste, mas extremamente silencioso. Porém, durante décadas, o silêncio foi quebrado por explosões nucleares que podiam ser vistas até de Las Vegas. Entre 1951 e 1992, mais de 900 testes foram feitos em uma área de 3.500 km². Hoje partes do polígono continuam tão contaminadas que permanecer ali pode ser mortal. A radiação se espalhou para muito além da área de testes, e estudos mostram que todos os americanos vivos desde 1951 foram expostos a algum nível de contaminação. Cidades próximas, como St. George, em Utah, registraram surtos de leucemia e câncer de tireoide sem que os moradores soubessem o motivo. Além disso, a região abriga instalações militares secretas, incluindo a famosa Área 51, cercada de teorias sobre extraterrestres e testes de aeronaves experimentais. O Itenon. Nos anos 50, o Itenon parecia o lugar ideal para recomeçar a vida. Era uma cidade pequena no meio da Austrália Ocidental, com empregos garantidos na mineração e casas novinhas para receber famílias inteiras. Localizada na região de Pilbara, o Itenon foi construído em torno de uma mina de amianto azul, que era muito utilizado na fabricação de plástico e cimento. O problema é que o amianto azul é uma das substâncias mais letais que existem, pois libera partículas de cristal que ficam suspensas no ar e que podem causar danos severos ao pulmão. Durante décadas, o amianto se espalhou por toda parte, cobrindo ruas, casas, escolas e até parquinhos. As crianças brincavam com ele sem imaginar o perigo, e muitos chegavam a usar o pó para criar pistas de corrida. O resultado foi devastador. Mais de 2.000 pessoas que viveram na cidade desenvolveram mesotelioma, um câncer agressivo e quase sempre fatal. Em 2007, o Itenon deixou de ser uma cidade e parou de receber serviços básicos. Além disso, o governo australiano comprou a casa de quase todos os moradores, para que pudessem recomeçar suas vidas em outros lugares. Mas algumas pessoas insistem em permanecer, mesmo sem serviços básicos e correndo risco de desenvolver doenças pulmonares. Lago Karachay. Se houvesse um campeonato mundial de radioatividade, o Lago Karachay com toda certeza levaria o troféu. Localizado nos Montes Urais, na Rússia, ele foi usado por décadas como depósito de lixo nuclear da União Soviética. Entre 1951 e 1965, toneladas de resíduos radioativos foram despejadas ali, com níveis de contaminação ainda maiores que os de Chernobyl. O perigo é tão alto que 1 hora na beira do lago já é suficiente para receber uma dose letal de radiação. Nos anos 60, uma seca expôs parte do leito, espalhando sedimentos radioativos pelo vento em uma área de 1.800 km². A situação se tornou tão crítica que blocos de concreto foram lançados no lago para tentar conter a radiação, e depois tudo foi coberto por pedras e terra. Hoje o lago não existe mais, mas a radiação continua ativa sob as camadas de proteção, e a região ainda registra altos índices de câncer. Central de Mayak. Mayak é um complexo industrial e uma das maiores instalações nucleares da Rússia. O lugar foi construído nos anos 40 para produzir plutônio usado em bombas nucleares. Desde então, registrou pelo menos 3 grandes acidentes nucleares, todos com impactos graves para a região. O pior deles aconteceu em 1958, quando um tanque de lixo radioativo explodiu e espalhou contaminação por 20.000 km². Por décadas, a instalação também despejou resíduos diretamente no rio Tetia, afetando a vida de mais de 200.000 pessoas e milhões de outros animais. O resultado é que até hoje as comunidades vizinhas apresentam taxas anormais de câncer e outras doenças ligadas à radiação.
Mesmo assim, Mayak continua funcionando normalmente. E existe uma curiosidade bizarra: usuários no Google Maps deixam avaliações sarcásticas sobre os benefícios da radiação. A maior parte dos comentários falam sobre ganhar membros extras, e tem até um que agradece pela perna extra, afirmando que agora pode andar mais rápido. Cubatão. Nos anos 80, Cubatão ficou conhecida no mundo inteiro, mas por um motivo nada positivo. A cidade recebeu o apelido de Vale da Morte depois que estudos revelaram níveis de poluição tão altos que colocaram o município no topo da lista de lugares mais poluídos do mundo. Localizada no interior de São Paulo, entre a capital e o Porto de Santos, a região concentrava um enorme complexo industrial com fábricas químicas, petroquímicas e siderúrgicas funcionando sem qualquer controle ambiental. O resultado foi um cenário assustador. O ar era tão tóxico que corroía estruturas metálicas. A chuva ácida destruiu a vegetação da Serra do Mar, enquanto rios inteiros se transformaram em esgotos químicos a céu aberto. A mortalidade infantil era a mais alta do país, e bebês nasciam sem cérebro numa frequência 40 vezes maior que a média nacional. Casos de câncer e problemas respiratórios se multiplicaram rapidamente. A situação só começou a mudar no fim da década de 80, com a adoção de programas rígidos de controle ambiental. Hoje Cubatão ainda é industrial, mas com regras muito mais severas, e perdeu seu posto como a cidade mais poluída do mundo. Ilha da Queimada Grande. No litoral de São Paulo existe uma ilha em que a entrada é totalmente proibida. Não é por causa de radiação ou poluição, mas sim pelos seus habitantes, milhares de cobras venenosas. A ilha fica a 35 quilômetros da costa de Itanhaém e é conhecida como Ilha das Cobras. Ali vivem cerca de 2.000 jararacas ilhoas, uma espécie que só existe nesse local e cujo veneno é 5 vezes mais potente que o das jararacas do continente. A densidade é assustadora, em média uma cobra por metro quadrado. Isso torna impossível dar um único passo sem estar perto de uma serpente mortal. A picada causa necrose de forma tão rápida que pode levar à morte em menos de 2 horas. Somente pesquisadores com autorização especial conseguem visitar a ilha, sempre acompanhados por equipe médica e antídotos. Dalol. No deserto da Etiópia existe um lugar que parece ter sido feito para expulsar qualquer forma de vida. O nome da região é Dalol, e ali 3 ameaças se encontram ao mesmo tempo: calor sufocante, gases venenosos e poças de ácido capazes de corroer alguns tipos de metal. A região está a 125 metros abaixo do nível do mar e é considerada uma das áreas mais quentes do planeta. As temperaturas passam facilmente dos 50 graus, mas o calor é apenas parte do perigo. O solo está coberto por piscinas de ácido sulfúrico e clorídrico que borbulham constantemente e liberam vapores tóxicos no ar. Esses gases carregam hidrogênio sulfídrico e dióxido de enxofre em concentrações que podem matar em poucos minutos. Respirar fundo em Dalol é como aspirar ácido líquido. Apesar disso, o cenário chama atenção, com formações coloridas de sal em tons de amarelo, verde e laranja criadas pelos minerais dissolvidos. Alguns turistas aventureiros até se arriscam a visitar o local, mas sempre acompanhados de guias e com proteção especial. Vale da Morte. Entre a Califórnia e Nevada existe um lugar cujo nome já diz tudo: Vale da Morte. E não é exagero, ali foi registrada a maior temperatura da história, 56,7 graus Celsius, em 1913. Mas o calor não é o único problema. O vale está 82 metros abaixo do nível do mar, formando uma armadilha natural onde o ar quente fica preso e não consegue escapar. No verão, o solo pode atingir 80 graus, calor suficiente para causar queimaduras graves em poucos segundos. A região também é extremamente seca, algumas áreas recebem menos de 5 centímetros de chuva por ano. E quando as tempestades de areia chegam, podem durar dias inteiros, reduzindo a visibilidade a praticamente zero. Todo ano, turistas morrem no Vale da Morte, geralmente por desidratação. O corpo humano simplesmente não consegue se resfriar nessas condições, e até os carros acabam superaquecendo, deixando visitantes presos em pleno deserto. Sem fontes de água potável e com clima extremo,
O Vale da Morte é a prova de até onde a natureza consegue levar os limites de sobrevivência. K2. Você com certeza já ouviu falar do Monte Everest, mas e se eu te disser que existe uma montanha muito mais perigosa? O K2 carrega apelidos que já dizem muito sobre sua fama: Montanha Selvagem e Montanha Assassina. É a segunda montanha mais alta do mundo, e uma das mais mortais, já que para cada 4 pessoas que chegam ao topo, uma acaba morrendo na tentativa. Ela fica na fronteira entre o Paquistão e a China e alcança 8.611 metros de altura. O grande problema é que no K2 não existe rota considerada fácil. Todas as subidas são verticais, cobertas por gelo e sujeitas a avalanches. O tempo muda de repente e transforma caminhos escaláveis em armadilhas fatais. Acima dos 8.000 metros começa a chamada Zona da Morte, onde o oxigênio é tão escasso que o corpo humano começa a definhar lentamente. Edemas cerebrais e pulmonares surgem rápido, capazes de matar até escaladores experientes em poucas horas. Até hoje mais de 80 pessoas morreram tentando chegar ao cume, um objetivo que menos de 400 pessoas conseguiram alcançar. Por outro lado, mais de 7.000 pessoas conseguiram chegar no topo do Everest. Lago Natron. Na Tanzânia existe um lago capaz de transformar animais em estátuas de sal, e não é lenda. O Lago Natron fica no norte do país, perto da fronteira com o Quênia, e suas águas são tão alcalinas que podem calcificar criaturas vivas. O pH varia entre 9 e 10,5, praticamente o mesmo nível da amônia pura. Além disso, a água contém carbonato de sódio, o mesmo composto usado pelos egípcios no processo de mumificação. A temperatura pode chegar a 60 graus por causa da atividade vulcânica da região, deixando o ambiente ainda mais hostil. Quando um animal morre no lago, os minerais iniciam de imediato a calcificação do corpo. Pássaros, morcegos e outros animais pequenos ficam preservados em posições naturais, parecendo esculturas petrificadas. O visual é impressionante, com águas avermelhadas por micro-organismos que sobrevivem em condições extremas, contrastando com cristais brancos de sal ao redor. Poucas espécies resistem nesse lugar, e a grande exceção são os flamingos rosa, que se adaptaram e usam o lago para a reprodução. Para qualquer outro ser vivo, o natron representa a morte quase imediata. Ilha Gruinard. Na costa noroeste da Escócia existe uma pequena ilha com um passado sombrio. Durante a Segunda Guerra, ela foi escolhida pelos britânicos para um experimento secreto que a transformaria em um dos lugares mais perigosos da Terra por mais de 40 anos. Cientistas militares espalharam esporos de antraz pelo território para avaliar seu poder destrutivo. O problema é que esporos de antraz permanecem viáveis no solo por décadas, e a ilha inteira ficou contaminada com uma das substâncias mais letais que existem. Avisos foram colocados em suas margens alertando que pisar ali seria fatal. A limpeza só começou nos anos 80, quando foram despejadas 280 toneladas de formaldeído diluído sobre toda a superfície, em um processo que levou anos e custou milhões. Em 1990, Gruinard foi declarada segura, mas até hoje muitos especialistas acreditam que visitar o local ainda pode ser arriscado. Ilha Vozrozhdeniya. No que um dia foi o Mar de Aral existe uma ilha que se tornou um dos maiores laboratórios secretos da União Soviética. Seu nome é Vozrozhdeniya, que em russo significa renascimento, mas o que aconteceu ali fez o lugar se tornar símbolo de morte. Durante décadas, cientistas testaram algumas das armas biológicas mais perigosas já criadas, como antraz, peste bubônica, varíola e tularemia. Milhões de toneladas desses agentes patógenos foram enterradas no solo, e quando a União Soviética desmoronou, as instalações foram simplesmente abandonadas, ainda com culturas ativas de doenças letais. O risco aumentou nos anos seguintes, quando o Mar de Aral secou e a ilha, antes isolada pela água, acabou ligada ao continente, permitindo que animais circulassem livremente pela área contaminada. Em 2002, equipes dos Estados Unidos e do Uzbequistão conseguiram descontaminar os locais com maiores concentrações de antraz, mas muitas regiões ainda podem guardar micro-organismos mortais e a ilha deve permanecer inacessível por milhares de anos. Norilsk.
Norilsk é uma cidade que muitos dizem que não deveria existir. Ela fica a 400 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico, e carrega a fama de ser uma das cidades mais poluídas do planeta. O frio extremo já seria motivo suficiente para afastar qualquer um, com temperaturas que podem chegar a 50 graus negativos. Mas o verdadeiro problema é a poluição industrial. As fábricas de níquel da região liberam constantemente dióxido de enxofre e metais pesados no ar, matando toda a vegetação próxima. O impacto na saúde é brutal. A expectativa de vida dos moradores é 10 anos menor que a média da Rússia. Durante os 8 meses de inverno ártico, uma névoa tóxica cobre a cidade, com neve que cai em cores amarela, vermelha ou até preta, resultado direto da contaminação do ar. Mesmo assim, cerca de 175 mil pessoas vivem em Norilsk, muitas sem condições de sair, presas a contratos de trabalho ou pela falta de recursos. Esses 17 lugares mostram que a Terra pode ser tão mortal quanto fascinante. Eles funcionam como lembretes, de que mesmo com toda a nossa tecnologia e conhecimento, ainda somos frágeis. No fim, esses cenários extremos deixam claro que a natureza e os erros do homem continuam sendo capazes de criar fronteiras que o ser humano jamais será capaz de atravessar.